Olá, hoje eu gostaria de falar sobre uma experiência pessoal minha, uma experiência com Deus. Vocês devem conhecer o meu blog chamado Experiência com Deus, onde eu conto algumas experiências que eu tive com Deus. E eu vou fazer alguns vídeos também a respeito dessas postagens, falando em maiores detalhes. Uma delas fala dessa experiência que eu tive com Deus, a experiência da glória de Deus. Porque nós ouvimos falar que a glória de Deus é isso e aquilo, fica tudo de maneira muito utópica, né? Muito, né, teológica. E, na verdade, a glória de Deus é algo muito tangível, palpável. Nós já fizemos um vídeo falando que a glória de Deus é que embeleza o corpo, né? E eu tive uma experiência muito linda com isso. Houve um tempo, alguns anos atrás, eu era diretora do departamento infantil da igreja onde eu congregava. E era uma igreja que estava já tinha se mudado há pouco tempo para aquele prédio e estava ainda organizando as coisas. E havia muitas crianças no departamento infantil. Era uma igreja grande. E quando eu entrei no departamento infantil, eu assim, movida pelo Espírito Santo, fiz algumas modificações, porque tipo, eu comecei a recepcionar as crianças quando elas chegavam com os pais, eu ficava na porta recepcionando. Eu falei com o pastor e nós separamos um lugar onde ficavam todas as crianças e eu também, Deus me deu o privilégio de formar uma equipe maravilhosa para estar atuando comigo no departamento infantil. Então, as crianças ficavam sentadinhas, em todas as idades, ali naquele lugar, eram várias crianças, e tinha as irmãs e eu que ficávamos ali para cuidar das crianças, levar no banheiro, e devagar elas foram se acostumando. E quando chegava uma criança nova na igreja e via que estavam todas as crianças ali, e eu convidava, né? Eu ficava recepcionando na porta e convidava, falava, você não quer ficar ali junto com as crianças? Às vezes, de princípio, a criança ficava meio assim e não queria, mas depois ela ia lá e ficava lá com as outras crianças. Era muito bonito. E com isso, cada vez o departamento infantil ia aumentando, né? E elas permaneciam no culto até o momento da palavra. Então, elas ouviam as músicas, o grupo de senhoras, de varões cantar. E, com o tempo, nós também preparamos as crianças, algumas crianças, para que elas também estivessem cantando. Fizemos teatro com as crianças. Enfim, foi muito bonito. Foi um tempo muito bonito, onde Deus abençoou abundantemente o nosso trabalho, né? Eu não posso dizer que meu, porque era nossa, nós éramos uma equipe. Mas antes que tudo isso acontecesse, e eu falei que nós tínhamos mudado há pouco tempo para aquele prédio, então estava tudo meio desorganizado. Então, antes de que fosse feito as salas bonitas que o nosso pastor fez para o departamento infantil, dividido em faixas etárias, inclusive, nós não tínhamos onde colocar as crianças, e eram muitas crianças. Então, onde nós ficávamos? Nós ficávamos na lanchonete, tinha lanchonete e ali um lugar onde tinha as mesas tal para serem servidas. Então nós ficávamos com as crianças ali. Elas ficavam um período no culto, depois nós íamos com as crianças para a lanchonete. Era um lugar improvisado, não tinha muito conforto, mas acomodava as crianças. Tinha as mesas, então nós conseguimos separar mais ou menos por faixas etárias, fazer grupos de faixas etárias com irmãs para cuidar, irmãos cuidar de cada grupo, né? E de uma certa forma, assim, nós conseguíamos, né, dando atividades, ficar com as crianças ali. Mas teve um dia em especial, que aconteceu algo inusitado. Naquele dia, nós tínhamos ali normalmente 50 crianças para mais. Era sempre de 50 para mais.
E era uma sexta-feira, dia de libertação, dia em que a igreja ficava muito lotada. E as crianças iam para o departamento infantil. Nesse dia, gente, estava um horror. As crianças estavam indomáveis. Elas falavam alto, elas brigavam umas com as outras. Tinha alguns meninos que começaram a subir por cima da mesa, pulando de uma mesa na outra. E nós não conseguíamos, eu e a equipe, nós não conseguíamos coordenar tudo aquilo. De repente, nós paramos, as irmãs olhavam para mim em busca de uma sugestão do que eu ia orientar para fazer, e eu não sabia o que orientar, porque não tinha. Nós já tínhamos tentado de tudo, elas estavam indomáveis. E eu me lembro que nesse dia, durante o dia todo, enquanto eu fiquei nos meus afazeres, eu fiquei ouvindo aquela música Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. E eu fiquei cantando essa música o dia todo. E quando nós paramos ali e vimos aquela cena que não dava para entender, nem tinha o que fazer, a única coisa que eu consegui falar naquele momento, eu fechei meus olhos e disse para Deus: Senhor, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Era isso que surgia no meu coração. A única coisa que eu conseguia falar. E, de repente, não mais do que de repente, foi como se tivesse entrado muitos anjos naquela lanchonete, naquela sala. As crianças foram se acomodando. Cada uma foi sentando no seu lugar. Foi pegando os materiais para fazer as atividades. Elas falavam baixo. Vocês já imaginaram 50 crianças falando baixo? Só com um monte de anjos ali mesmo. Elas falavam baixos. Elas começaram a fazer atividade. Cada uma, sem que nós nos movêssemos, foram se colocando nos seus grupos e ficaram ali até o final do culto. Gente, foi algo maravilhoso. As irmãs olhavam para mim, eu olhava para elas e nós não entendíamos. Nós só tínhamos certeza que tínhamos tido uma invasão de anjos naquele lugar, porque nós não fizemos nada. Nós ali só ficamos olhando. Quando terminou o culto, que os pais vinham buscar as crianças, nós, demos os trabalhos que elas tinham feito, né? E elas foram sorrindo, felizes da vida. As crianças saíram aquele dia dali da sala, assim, num estado assim angelical realmente, né? Bom, o culto acabou, as pessoas foram embora, e enquanto eu ficava com as crianças e a equipe ali no departamento infantil, com as crianças, a minha mãe ficava no culto, assistindo o culto. E quando ela chegou, né, que ela veio até mim, para nós irmos embora, ela me disse assim: Nossa, você não imagina que coisa linda aconteceu hoje no culto. Eu falei: mãe, o que foi que aconteceu? Ela falou: em dado momento, o pastor falou para nós orarmos pelo departamento infantil. Então, ele pediu que nós nos ajoelhássemos para orar pelas crianças da igreja. E a igreja toda se ajoelhou e ficamos uns 15 minutos em oração pelas crianças. Gente, isso é uma coisa que eu falo até hoje, me emociona muito. Porque isso mostra a comunhão que existe entre o povo de Deus, entre aqueles que trabalham para Deus. Havia realmente uma ação demoníaca naquele departamento quando nós fomos para lá e as crianças estavam indomáveis. Quando eu clamei por Deus e eu clamei a glória do Senhor para que Ele me mostrasse a sua glória, imediatamente houve uma comunicação com o nosso pastor. E ele
o Espírito Santo falou com ele e ele colocou a igreja em oração. E a oração da igreja moveu o céu, derramou a glória de Deus ali no nosso departamento e os anjos com certeza vieram ali no departamento infantil. Eu tenho plena certeza que nós vimos a glória de Deus manifestada no departamento infantil. E tem mais, a partir daquele dia, houve uma grande mudança no nosso departamento infantil. Ele foi crescendo cada vez mais em qualidade, em educação, as crianças ficaram diferentes. Olha, foi algo assim maravilhoso que até hoje eu guardo no coração. Por isso eu digo, a glória de Deus é algo muito palpável. Busque-a que você vai conhecer. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.